Olá, queridos e queridas. Boa tarde, bom dia, boa noite. Professor Alex Siqueira mais uma vez aqui. Dessa vez, para darmos um pouquinho de continuidade na nossa última aula sobre espelhos esféricos, agora vamos fazer algumas questões da nossa apostila. Certo? A primeira questão que eu selecionei aqui pra gente é a questão número 1 da página 35. Página 35, número 1, é a apostila de exercícios. Opa! No caso é essa aqui, ó. Página Página 35, questão número 1. Ela diz: vendido como acessório para carros e caminhões, um pequeno espelho esférico convexo autoadesivo, quando colado sobre o espelho retrovisor externo, permite ao motorista a obtenção de um maior campo visual. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver melhor. Maior campo visual. Analise as informações com base no uso desse pequeno espelho para a observação de objetos reais. Primeira afirmação. Primeira afirmação. Ela diz o seguinte: as imagens são obtidas menores do que o objeto. Ele diz a questão que o espelho é convexo. Se o espelho é convexo, com certeza a imagem ela é menor do que o próprio objeto. Então a primeira afirmação está correta. Segunda afirmação. A imagem conjugada é virtual. Independente da distância entre o objeto e o espelho, a imagem sempre será virtual, formada por um espelho convexo. Segunda afirmação está ok também. Terceira afirmação. Há uma distância em que não ocorre a formação da imagem. A imagem ela é imprópria. Opa, tu já viu falar sobre isso aí, hein? Isso aí acontece em espelhos côncavos, quando o objeto está em cima do foco. Não é o caso de um espelho convexo. Então, isso aqui está errado. Terceiro, para distâncias muito próximas ao espelho, a imagem obtida é invertida. Nada disso, negativo. Certo? Então, a número 1 e a número 2 estão certos. A resposta já está na mão aqui, ó. Letra A. Resposta, letra A. Beleza? Próxima questão. Deixa eu só confirmar aqui qual é a página. Só um segundo. Já achei. Página 35, questão número 2. Página 35, questão número 2. É essa aqui, ó. Vamos lá. Página 35 e a questão é a número 2. Beleza? Bom, ela diz: um objeto real, quando colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico, ele não fala qual espelho esférico é esse, tem imagem como mostra a figura a seguir. Pelas características da imagem, podemos afirmar que o espelho é o quê? Vamos lá. O que eu estou vendo aqui? Basicamente, eu estou vendo um objeto, que ele está aqui, acima do eixo principal desse espelho, certo? E eu também consigo ver a imagem dele, apesar de que a questão ela não coloca lá os raios notáveis que formam aquela imagem, mas eu consigo ver essas duas informações, certo? A primeira coisa que a gente já analisa aqui é que como a imagem ela está num lado oposto ao lado que está o objeto em relação a esse eixo principal, eu já vou falar para você que essa imagem aqui é uma imagem real e, portanto, invertida. Beleza? Bom, essa imagem ela é formada um pouco mais à frente um pouco mais próxima do espelho do que onde está o próprio objeto. Legal? Nesse caso, essa imagem é um pouco menor do que o próprio objeto. Real, invertida e menor. São as três características dessa imagem, certo? Letra A. O espelho é convexo e sua imagem é virtual. Errado, o espelho ele não é convexo, porque o espelho convexo só forma imagens virtuais. Essa imagem aqui, ela é real. Letra B. Espelho convexo e sua imagem é real. Absurdo, o espelho convexo nem forma imagem real em condições normais.
Letra C. O espelho é côncavo e a distância do objeto ao espelho é menor do que o raio de curvatura do espelho, mas maior do que a sua distância focal. Ele está falando aqui que para esse caso, a imagem ela está entre o centro de curvatura e o foco. Isso está errado, porque se o objeto estivesse entre o centro de curvatura e o foco, a imagem seria maior, certo? Então, letra C está errada. Letra D. O espelho é côncavo e a distância do objeto ao espelho é maior do que o seu raio de curvatura, certo? Certo ou errado? Com certeza, isso aqui está certo. Quando o objeto ele está mais afastado, ele está além do centro de curvatura, você pode ver isso na nossa última aula, a imagem ela obedece essas características. A imagem ela é real, formada do mesmo lado, né, que onde está o objeto em relação ao espelho. A imagem é invertida, objeto acima do eixo principal, imagem abaixo do eixo principal, e a imagem é menor. Legal? Então, a resposta para essa questão é letra D. Show de bola? Vamos para a próxima? Próxima questão aqui, olha, é uma questão do Enem. Deixa eu só confirmar a página da questão do Enem para vocês. Página 36. Página 36. A questão é a questão 7. Vamos lá? Os espelhos retrovisores que deveriam auxiliar os motoristas na hora de estacionar ou mudar de pista, muitas vezes causam problemas. É que o espelho retrovisor, ao lado direito, em alguns modelos, distorce a imagem, dando a impressão de que o veículo está a uma distância maior do que a distância real. Legal? Esse tipo de espelho, chamado de convexo, é utilizado com o objetivo de ampliar o campo visual do motorista, já que no Brasil se adota a direção do lado esquerdo. E assim o espelho da direita fica mais distante dos olhos do condutor. Essa é uma informação da questão. Sabe-se que em um espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho, nós vimos isso na nossa última aula, do que esse está do objeto. O que parece entrar em conflito com a informação apresentada na reportagem. Essa aparente contradição é explicada pelo fato de que, vamos ver aqui? Então assim, ele diz aqui nessas informações iniciais que a utilização do espelho convexo dá a impressão de que o veículo está a uma distância maior do que a real, ó, dando a impressão de que o veículo está a uma distância maior do que a real. Beleza? Mas isso é meio estranho, porque a imagem ela é mais próxima do espelho do que o próprio objeto. A questão discute um pouco sobre isso, né? Vamos ver aqui. Essa aparente contradição é explicada pelo fato de, letra A imagem projetada na retina do motorista ser menor do que o objeto. A imagem projetada na retina, né, lá no fundo do nosso olho, do motorista, do observador, é menor do que o próprio objeto. Errado. Não que isso esteja errado. Claro que a imagem, por exemplo, de alguma coisa que você vê ao seu redor, é menor do que o próprio objeto, certo? Mas não é isso o fato que explica o contexto da questão. Então eu já vou anular a letra A. Letra B. A velocidade do automóvel afetar na percepção da distância. Não sei. Se você estiver numa velocidade e o carro de trás estiver na mesma velocidade, relativamente ambos estão parados. Então não é muito pela questão da velocidade em si. Eu vou anular a letra B também. Letra C. O cérebro humano interpretar como distante uma imagem que é pequena. Essa é a nossa resposta. Veja bem, a imagem formada por um espelho convexo é sempre menor do que o próprio objeto. Então, se tem um carro ali perto de você, quando você está dirigindo, a imagem desse carro que eu vou ver ali no espelho é uma imagem menor do que o próprio carro. Então, o nosso cérebro, nós temos uma impressão de que, pelo fato de que a imagem é pequena, o objeto está longe, certo?
Você pode perceber no nosso cotidiano mesmo. As coisas que são mais próximas de nós são coisas que aparecem maiores, mais afastadas, menores. Então, assim, o grande ponto que essa questão quer chegar é que quando você utiliza um espelho convexo, você tem um certo problema de profundidade, de dimensão, certo? A resposta dessa questão aqui é a letra C. Próxima questão. Só confirmando aqui a página, só um momento. Foi. Página 37. Página 37. Questão número 1. Beleza? Nós não estamos fazendo aqui questões que envolvam cálculos, né? As questões de cálculos nós deixaremos para a próxima aula, beleza? Vamos lá. Um jovem motoqueiro quebra acidentalmente o espelho retrovisor de sua moto. Desejando reparar o estrago, lembra-se de ter notado que sua irmã possuía um espelho do tamanho idêntico ao quebrado e decide instalar na moto. Observando a imagem do espelho, a imagem no espelho, percebeu que algo estava errado, uma vez que o espelho quebrado sempre apresentava imagens menores e direitas, enquanto que o novo espelho apresenta imagens direitas e maiores que os objetos próximos, e imagens menores e invertidas para objetos distantes, né? De acordo com o descrito, o espelho quebrado e o espelho substituído eram respectivamente quais? Olha só. O espelho que foi quebrado, ele sempre criava uma imagem menor do que o próprio objeto e uma imagem virtual, né? O único espelho que pode fazer isso aí é um espelho convexo, que é um espelho utilizado em motocicletas, carros e veículos em geral, beleza? Agora, ele diz que o espelho que ele pegou da irmã é o espelho que produzia uma imagem virtual, direita e ampliada de objetos próximos, e quando os objetos estão mais afastados, eles ficavam de cabeça para baixo, invertidos, o que caracteriza que esse novo espelho é um espelho côncavo. Beleza? A resposta aqui, convexo e côncavo é a letra A da questão. Beleza? Questão número 1 da página 37, resposta letra A. E a nossa última questão, das que eu selecionei aqui para esse primeiro apanhado de exercícios, é a questão número, lá da página 37, também da página 37. E a questão em questão é a questão número 2, que fala bem assim: considere as figuras que representam uma vela colocada em frente a vários tipos de espelhos, né? Então tem uma vela, deixa eu dar uma ampliada aqui no desenho para você ver melhor. Eu tenho uma vela, por exemplo, a velhinha aqui, a velhinha aqui, a velhinha aqui, a velhinha aqui e a vela aqui. Essa vela sempre está perto de algum espelho, beleza? Então, por exemplo, no primeiro caso, essa vela está próxima de um espelho côncavo. No segundo caso, também. No terceiro caso, também um espelho côncavo. No quarto caso, o espelho já é convexo. E no último caso, o espelho é plano. Beleza? A imagem da vela formada pelo espelho será virtual. Virtual em... Vamos lá. Primeiramente, o objeto ele tem a sua imagem virtual diante de um espelho côncavo? Sim. Qual é a situação? Quando o objeto estiver entre o foco e o vértice desse espelho, ok? Então você pode perceber o seguinte, que nesse primeiro caso aqui, no caso 1, o objeto ele está entre o foco e o vértice, que mesmo não estando descrito, está bem aqui, ó. Beleza? Então o primeiro caso, ele pode ser sim um caso em que a imagem ela é virtual. Beleza? No segundo caso, caso 2, o objeto ele está entre o centro de curvatura e o foco desse espelho. Então, isso já não é verdade, porque nessa condição a imagem deveria ser real
invertida e maior do que o próprio objeto. Caso 3 é aquele caso em que o objeto se encontra em cima do centro de curvatura. A imagem, nesse caso, ela é real, ela é invertida e ela é de mesmo tamanho que o objeto. Beleza? Então isso aqui está errado. A número 4, quarto caso. O objeto que está aqui, ele está diante de um espelho convexo. Independente da distância que o objeto está em relação ao espelho convexo, a imagem é virtual, ela é direita e ela é menor, portanto virtual. No último caso, apesar de não estar no nosso capítulo atual, né, esse ficou no capítulo anterior, o objeto está diante de um espelho plano. Então a imagem ela é virtual, ela é direita e ela tem o mesmo tamanho do próprio objeto. Resposta número 1, número 4 e número 5. 1, 4 e 5 é a resposta da letra A. Beleza? Bom, gente, ficamos por aqui. Essa foi uma pequena aula de exercícios. Siga estudando. Qualquer dúvida, mande uma mensagem. O meu e-mail, mais uma vez, eu repito para vocês: alexsiqueira.fis@apvix.com.br. Até logo, pessoal. Bons estudos. Valeu!